Bem-vindos ao Descarbonizável, um podcast de Vasco Carbono de conversas sobre descarbonização. Eu sou Isabel Martins, da revista Sustentável, e hoje são nossas convidadas Ana Luísa Cabrita, Head of Sustainability and ESG na Cushman & Wakefield. Olá. Olá, boa tarde. E a Marta Jordão, que é Account Manager da Alexia. Olá, Marta. Olá. Bem-vinda de novo. Obrigada. A Marta esteve connosco no primeiro podcast certo. Descarbonizável e regressa para este também. Portanto, aqui já uma habitué dos nossos podcasts. Ana Luísa, comece por si. Para lhe perguntar, a Cushman é uma empresa na área do real estate, portanto, do imobiliário. Como é que é o trabalho de uma Head of Sustainability numa empresa nesta área? Na realidade, eu diria que temos três frentes. Temos a sustentabilidade ligada e ESG ligada ao que é o real estate direto como consultoria, ou seja, nós somos consultores na área de ESG para os nossos clientes e sustentabilidade para os nossos clientes que nos pedem trabalhos específicos. Somos também, ou seja, também oferecemos o mesmo serviço, mas através dos nossos colegas, isto é, em todos os trabalhos que nós fazemos, numa transação, numa avaliação, levam um layer de ESG, apesar de eu não gostar deste conceito do layer, acho que temos que estar no DNA, mas no fundo é todo o trabalho que nós propomos aos nossos clientes já levam embebidos a parte do ESG, ou seja, nós temos equipas muito transversais e eu trabalho com as equipas de todos os departamentos, seja, como eu estava a dizer, avaliação, transação, a asset management, todas essas áreas têm um trabalho de ESG incorporado, ESG e sustentabilidade. E depois temos a parte interna, que é para os nossos colaboradores, tudo o que é sensibilização, ações também com os colaboradores, não só ambientais, sustentabilidade, mas o ESG, que é o Environmental, Social e o Governance, trabalhamos as três vertentes. Obviamente, a parte de sustentabilidade, a parte ambiental, no outro dia fomos fazer uma limpeza de praia, como a parte social, a semana passada tivemos uma ação de doação de sangue interna, como às vezes parte de governance, ou seja, trabalhamos internamente e para fora. E para fora temos as tais duas vertentes de cliente direto que só quer sustentabilidade e ESG ou qualquer serviço que a própria Cushman se proponha a fazer, já leva embebido no DNA também a parte de ESG e sustentabilidade. No que é que isto se traduz? Agora, de forma mais técnica, traduz-se, por exemplo, em certificações de construção sustentável, quer seja para novas construções, quer seja para construção existente, estratégias de ESG para ajudar as empresas a incorporarem a parte de ambiente, parte social e governance dentro da própria forma de atuar e todos os serviços que a própria empresa presta. Pode ter, por exemplo, pegada carbónica, análise de ciclo de vida. Depois é um mundo, não é? Adaptação às alterações climáticas, ou seja, há muitos serviços dentro do que é o ESG e a sustentabilidade, obviamente. O que é que está mais dinâmico? Neste momento, sim. Se eu tenho que fazer o serviço que mais nos pedem é a certificação de sustentabilidade, muito, neste momento, muita parte da operação, isto é, nós podemos certificar edifícios que estão a iniciar a sua construção ou a fazer uma reabilitação. E aí nós dizemos, vão construir, têm que implementar estas medidas, ou vão fazer um refurbishment, falta uma palavra, exatamente, uma reabilitação e também tem que implementar uns requisitos, mas neste momento o mercado está a pedir, e estamos a falar da maioria dos edifícios, porque os edifícios, nova construção, reabilitação, representará o quê? 10, 15% do mercado, mas os outros 85, 90 são edifícios que já existem e que já estão em funcionamento. E aí é que está o grande desafio. E o grande pedido neste momento de mercado é certificação de edifícios já existentes. E aí temos aqui duas fases, não é? Porque há um certificado que é mais pedido, que é o BREEAM. Há para o edifício em si, que é a propriedade, o asset, e depois há a certificação da forma como é que esse edifício é operado. Ou seja, eu até posso ter, e eu faço sempre esta analogia, eu até posso ter um Ferrari e não saber conduzir, e por isso vou a 20 e nunca vou tirar o potencial do que tenho ali, como ao contrário, que é, eu tenho o 500, mas ele está tão operacional, está tão afinadinho que eu ultrapassa o Ferrari. Ou seja,
uma coisa é o carro que nós temos e a outra forma é como nós o conduzimos. E isso são 2 certificados que podem ser diferenciados. Neste momento, o que o mercado mais pede é a parte 1, que é o que carro é que eu tenho, porque a operação pode ser mais ou menos melhorada, não é? São custos correntes, que são muito importantes, não se pode retirar a importância. Ou seja, Ana Luísa, a analogia do carro é que eu tenho é, eu não sei, eu não tenho conhecimento desta construção, deste prédio, deste edificado, não é? Eu não sei o que tenho. Eu não sei o que tenho. Exatamente. Ou Em termos de sustentabilidade, exatamente. Em termos de sustentabilidade, eu não sei o que é que eu tenho. Ora, atualmente, com a quantidade de legislação que está a sair, quer seja da taxonomia, de avaliar a sustentabilidade do meu património, quer seja, por exemplo, no dever de due diligence, que a semana passada foi aprovado pelo Parlamento, em que eu tenho que olhar não só para a minha sustentabilidade, mas para a cadeia de valor, em que eu tenho que avaliar os meus fornecedores e tenho que ver que também são sustentáveis, não é? O saber o que eu tenho e como é que estou a operacionalizar e quem são os meus fornecedores, tudo isto entra na balança. E neste momento a parte de certificação de edifícios existentes é de facto a maior procura que nós temos. Isto e depois também começamos a ter muito pegada carbónica e também imensas estratégias ESG, que são o que eu acho que isso é que demonstra o interesse no tema. Porque uma coisa é eu ter um edifício que está preparado e outra coisa é eu dizer que no meu ADN vou ser sustentável. Ou seja, tudo aquilo que eu vou fazer vai ser sustentável. Não só os edifícios que eu tenho, mas a forma como eu os opero, a quem é que eu compro as minhas coisas, que é toda a cadeia. Envolve um compromisso. É um compromisso, exatamente. E isso é um compromisso e é um first step, não é? E há muitas empresas a tomar esse first step. Ou seja, nós deixamos de ser a sustentabilidade deixa de ser um commodity para ser digamos, uma definição da própria estrutura da empresa, não é? Ana Luísa, nestes 80% que estava a dizer que são de facto aqueles edifícios que não são novos nem estão a ser reabilitados, onde é muito mais fácil implementar estratégias, não é? Quer seja de raiz, quer seja de mitigação de algumas coisas que não estão bem. Nestes 80%, onde é que residem os principais problemas? Estamos a falar seguramente de uma parte energética muito forte, não é? Com certeza. Nós temos Pronto, aqui também é importante às vezes falar nas tipologias, não é? Há a tipologia do retalho, a tipologia dos escritórios, a tipologia residencial. É muito mais fácil atuar no que é o retalho e os escritórios, muito mais difícil atuar no que é o residencial. Está muito fraccionado. E não há, digamos, uma entidade que tome conta daquele edifício e todas as frações, a menos que seja um buy to rent, ou seja, sistemas de arrendamento em que o edifício é propriedade de um único dono, que não são muito normais, há alguns em Lisboa, mas é mais difícil, se não for assim é muito difícil de atuar. Mas, por exemplo, nos escritórios e no retail, no retalho, há muita questão energética. Nós até temos um parque edificado a nível de escritórios e de retalho que não é muito antigo, por isso não temos, digamos, aquelas certificações mais baixas não são normais, mas há um caminho enorme a percorrer na parte da eficiência energética e na parte de, por exemplo, utilizar coberturas para meter painéis solares, que nós em Lisboa e no Porto também, não é? É extremamente difícil nos centros de cidade utilizar esse tipo de aproximação, de approach, não é? Porque os telhados têm visibilidade de pontos históricos, não é? Da cidade, dos miradores da cidade, tem um impacto visual e é muito difícil fazer a instalação porque a maior parte das vezes não são aprovados, não é? Este tipo de projetos. Portanto, extremamente desafiante também e depois a fazer aqui a gestão da energia, não é? Sim, talvez, lá está, ainda temos aqui um amadurecimento do mercado, mas é de encontrar soluções que às vezes possam não passar pelas placas solares como nós conhecemos, com aquelas inclinações. Eu ainda hoje estive num edifício, tinha placas solares fixas e tinha outras que eram flexíveis, muito mais leves, muito mais... e em que se põem em qualquer sítio porque são modulares, vão sobre a estrutura, não têm grandes histórias. E acho que o mercado, e se nós falarmos de
por exemplo, fachadas, fotovoltaicos nas fachadas que se possam incorporar no vidro, só que lá está, aí tem que ter escalabilidade, tem que ser economicamente rentável, porque estas tecnologias precisam de ser compradas para amadurecer e para o preço ser mais simpático, vamos pôr assim. É uma questão de tempo, não é, Marta? Em termos destas tecnologias maduras. A nível de tecnologia está a evoluir, não é? E o que se espera é que este tipo de tecnologias avancem e fiquem a um preço mais acessível e para que sejam consideradas na equação e na escolha das soluções a integrar no edifício, não é? E na requalificação do edifício. Até porque muitas vezes, ao nível de cobertura, o espaço disponível, não é? É mínimo face às necessidades do edifício, por isso há que procurar as outras. Exatamente, e também porque temos de ter consciência que as nossas coberturas, antigamente a cobertura não era um sítio que fosse valorizável, não é? Hoje agora temos a tendência de fazer os rooftops e de, por exemplo, nos edifícios de escritório, mesmo nos edifícios de retail, colocar áreas que sejam utilizáveis, não é? Sociais. Até porque, por exemplo, aqui em Lisboa, qualquer rooftop que eu visite é impressionante, não tem descrição. E antigamente, esse espaço que não era valorizado, não é? Mesmo os equipamentos que são necessários para os edifícios operarem, terem o equipamento de climatização, a extração, em vez de serem arrumados, não é? Para minimizar o espaço de ocupação e poder aproveitar para outros usos o resto do rooftop, eles estão quase que semeados a vento, um aqui, outro ali, porque nunca se pensava muito na importância do espaço, não é? E esse trabalho, seja para rooftop, seja para colocar equipamentos fotovoltaicos, é importante. Não há esse espaço. Deveria haver uma reorganização. Às vezes, há rooftops que eu vou e que eu digo assim, isto aqui bem aproveitadinho, podia-se arrumar a extração para um lado, as entradas dar para o outro, porque também não convém depois meter ali tudo misturado, mas criar aqui zonas de lazer, de sociais, ou que não sejam sociais, que sejam para meter aqui tecnologias de renováveis, que é tão importante e é urgente fazermos este caminho na transição energética. Toda a gente põe uma pressão enorme sobre quem é proprietário, mas depois o proprietário sai, quer fazer alguma coisa e tem dificuldade, seja pelos preços, seja porque não sabe, faltam-lhe os parceiros corretos. Muitas vezes é falta de conhecimento. Marta, e isso liga aqui à minha questão, ou seja, muitas vezes este tipo de desafios tem a ver com uma incorreta gestão da energia nos edifícios, não é? E aqui há muito a fazer que vai também muito para além de colocar painéis solares, não é? Claro que sim. Por isso, isto ao nível dos edifícios novos é algo que é considerado hoje em dia, e quando se desenha um novo edifício há aqui equipas multidisciplinares, não é, que trabalham em conjunto e focam-se neste tema da sustentabilidade, não é, e aproveitar da melhor forma o edifício, torná-lo mais sustentável e aprazível para os seus utilizadores e também para a valorização do próprio asset. No que é edifícios existentes, o paradigma muda bastante, não é? Porque há o desconhecimento, não é? Há os equipamentos que estão obsoletos e aí nós trabalhamos ao nível de disponibilizar aqui mais informação acerca do funcionamento do edifício, perceber os equipamentos que lá estão incorporados, como é que estão a funcionar para podermos atuar e efetivamente o que conseguimos atingir é muito interessante. Portanto, não há edifícios irrecuperáveis energeticamente à partida, é isso? Claro que não. Nós, quando atuamos... Não há casos perdidos? Não, claro que não. Quando atuamos, fazemos, ao nível de auditorias energéticas, tiramos uma fotografia de como é que está o edifício, naquele exato momento, como é que funciona, como é que é operacionalizado, e depois damos aqui uma fotografia de eventuais medidas que possam ser aplicadas para conseguirmos ter aqui um retorno interessante ao nível tanto do investimento como ao nível da implementação de medidas que tornam aqui a operacionalização deste edifício de uma forma mais eficaz.
Embora presumo que seja mais desafiante um edifício muito antigo, não é? Com uma construção muito antiga, ou não. Ou às vezes temos assim surpresas com o tipo de materiais utilizados há mais de um século e que podem até garantir alguma eficiência energética. Há assim, surpresas também. A Elexia, ao nível da sua atuação, atuamos mais com edifícios, grandes edifícios de comércio e serviços. Se calhar no edificado conseguimos nos deparar com esse tipo de edifícios, mas ao nível de grandes edifícios de comércio e serviços não trabalhamos efetivamente com edifícios com cariz, vá lá, algumas histórico. recuperações históricas interessantes também para o retalho e para a hotelaria e tudo pode isso. existir, claro que sim, claro que sim. Mas ao nível dos sistemas técnicos, quando vimos que está completamente obsoleto, nós temos aqui um papel de auxiliar os nossos parceiros na sugestão de medidas e eventualmente substituição desses próprios equipamentos por uma tecnologia mais avançada, porque os equipamentos podem estar tão obsoletos que não interessa operacionalizar nesse sentido. Marta, e vocês sentem da vossa experiência que a generalidade das empresas está mais interessada em certificações, como a Ana Luísa falava no início da conversa, um pouco para dizer, tenho aqui a certificação, já cumpri a minha parte, ou quer mesmo ter um conhecimento profundo da forma como está a gerir a sua energia e trabalhar na eficiência energética? Porque esse é sempre um tema mais difícil, não é? Sim. Lá está, implica mexer nos processos e tudo isso. Atualmente, a regulamentação, que, como a Ana Luísa disse, que está em desenvolvimento ou que já foi emitida e que vai entrar em vigor dentro de 2 anos, é tão grande que as empresas neste momento têm que fazer alguma coisa, não é? E temos aqui várias vertentes, divergiram todas ao nível do Green Deal, que foi assinada em 2020, numa série de atuações, não só ao nível da parte da descarbonização, mas como na parte da circularidade, como na parte da biodiversidade, como na parte da análise do ciclo de vida, não só ao nível da produção de uma determinada empresa, mas ao nível de toda a cadeia de valor. Por isso, as empresas neste momento têm que fazer alguma coisa, têm que atuar. A Elexia, neste ponto, está mais dedicada aqui na parte da descarbonização, não é? E providenciar aqui serviços e soluções que auxiliem esta transição e este shift, esta mudança de paradigma, não é? Porque ainda é um desconhecimento, nós sabemos que está a acontecer, que é necessário transitar o modo de como operamos, novos modelos de negócio hão de vir. Por isso nós estamos para auxiliar os nossos parceiros nessa jornada. Não, Luísa, a Marta estava a tocar aqui nestes pontos, falou no Green Deal e na incorporação de questões como a circularidade e a biodiversidade, que são super importantes também quando falamos em imobiliário, não é? Sim. Se calhar não tão visíveis, não é? Para a maior parte das pessoas. Eu acho que, a energia assume um papel preponderante, no meu ponto de vista, por 2 fatores. O primeiro, porque é necessário fazer a transição energética por causa de descarbonizar, para minimizarmos aqui todo o processo que já está em caminho das alterações climáticas e que todos os dias quase de alguma forma nos bate à porta. E depois há a questão dos custos, não é? Um bocadinho que é aquilo que a Elexia também faz, não é? Utilizar renováveis, a utilização das renováveis, no fundo, vai reduzir os custos de operação. E esse é um dos objetivos. Por isso, eu diria que a energia é muito fácil de perceber a preponderância da energia. Quando nós falamos em sustentabilidade na edificação, a energia é uma das áreas, de facto, eventualmente a mais importante e que se consegue ter um resultado palpável, visível, mensurável, é fácil de entender. mais facilmente. Exatamente. Sim. Biodiversidade, a parte de uso do solo e ecologia, a parte de poluição, saúde e bem-estar, transporte, águas,
poluição, ou seja, tudo isto são outras categorias que também se têm que avaliar quando estamos a falar de construção sustentável. Ou seja, construção sustentável, a energia é uma parte pequenina, grande, muito relevante, mas é uma das. Depois tem todas as outras áreas que são mais difíceis de ver, e há uma percepção há uma menor percepção do que é que se ganha, não é? Como não é mensurável. Uma água reduz a fatura da água, reduz o consumo. Ainda são as primeiras atuações sempre, aquelas que nós normalmente recomendamos e que vemos numa tradução rápida, numa implementação rápida, é de facto água e energia. Agora, recomendações que façamos a nível de aumento de áreas verdes ou tipo de espécies às vezes que se têm plantadas, não é? Que são grandes consumidores de água, por exemplo, uma superfície com relva. Os famosos relevados. Exatamente. Isso não há sensibilidade na maior parte das vezes, mas lá está. Neste momento, os certificados, a pergunta que fazia à Marta, se é só para ter o certificado ou é mesmo para fazer, eu acho que já passámos a fase do só para ter o certificado. É verdade que é importante ter o certificado, é verdade que os edifícios têm melhores avaliações quando têm certificações de sustentabilidade, e mais do que avaliações, eu diria, há determinados investidores que já não investem em edifícios que não tenham certificação. Porquê? Porque um edifício que nós sabemos à partida que vai ficar obsoleto, porque não tem em consideração questões de sustentabilidade e ESG, à partida vai ter que sofrer ali um trabalho de CAPEX, não é? De investimento, para conseguir ser sustentável. E esse CAPEX que não tem agora, mas quem vai comprar vai pensar, eu tenho que comprar o edifício e depois ainda incorporar aqui um investimento para que o meu edifício não esteja obsoleto, não é? E este esforço de investimento faz o quê? Que quem quer investir já não quer investir em edifícios que sabem que vão ficar obsoletos em 2 ou 3 anos. Então, qual é o movimento que nós vemos no mercado? Que edifícios que não tenham certificação, não tenham nenhuma aproximação de sustentabilidade, nem sequer são considerados na avaliação de um investidor quando pretende investir. Isto é, o meu CEO dizia no outro dia, quando vem um cliente que quer alugar um espaço, as primeiras 10 perguntas são de sustentabilidade e ESG. E depois é que se começa a conversa. Ou seja, não tem sustentabilidade, não tem ESG, não tem consideração. Estes temas não é para o meu portfólio. E isto é um movimento que nós começamos a ver. Ou seja, neste momento, o certificado obviamente é importante, mas traduz também um trabalho para lá ter chegado na incorporação dessas medidas que são necessárias e que hoje os investidores não querem investir se não tiver esse tipo de medidas. E às vezes pode não ter o certificado, mas tem o certificado energético com um D, já não se considera. Porquê? Porque se nós formos ver a avaliação da obsolescência, não é? Se nós fizermos uma avaliação do edifício, um due diligence do edifício, que também é outro dos serviços que nos pedem, não é? Antes de comprar, eu quero saber, em termos de ESG, onde é que está o edifício. Pode não ter um certificado, mas tem um due diligence favorável, sem identificação de grandes riscos, vamos pôr assim, não é? Também é possível, porque às vezes o certificado não é tudo, não é? E esses due diligence, no fundo, vêm dar o retrato do edifício àquela data e, com base nisso, o cliente, o investidor, diz, ok, vou investir, não tenho um certificado, mas vou investir. Se bem que, neste momento, assistimos a uma procura tão grande de edifícios certificados em uso, não é? Que é assustador. Não há, às vezes eu quase diria, parece que o mercado não tem capacidade de resposta para tudo aquilo que nós estamos a observar e para o que vem aí, não é? Porque isto vai passar a ser o business as usual. Certo. E ainda bem, não é? Ainda bem, sim. Ana Luísa, deixa-me voltar um pouquinho atrás. Estávamos a falar das questões da biodiversidade que não eram tão visíveis ou não são tão visíveis e perguntar-lhe aqui onde é que há aqui oportunidades para ter projetos interessantes nos edifícios existentes.
é realmente, como se costuma dizer, the next big thing, esta questão da biodiversidade, também ligada aqui ao imobiliário. É possível ter projetos, descobrir coisas interessantes e fazer com que os proprietários reconheçam valor nisso, porque a biodiversidade de alguma forma não é transacionável, não é? Pronto, mas pode valorizar um edifício, não é? Mas onde é que vê aqui projetos interessantes? O que é que vocês também aconselham os vossos clientes quando têm um edifício que tem zero de biodiversidade? O que é que é possível fazer? Imensas coisas. Mas, assim, mais visual, não é? E eu acho que isso... nós estávamos a falar só construção sustentável e há 2 grandes certificados, que é o LEED e o BREEAM, mas depois também começa a haver um movimento muito grande de certificação de saúde e bem-estar, que é ao WELL e ao FitWell, que vai muito focada à parte social e ao bem-estar dos usuários do edifício. E a questão da biodiversidade responde aos 2, não é? Ou seja, tem, de facto, o aumento da biodiversidade como uma contribuição quase que altruísta, porque a empresa não... Lá está, como a água e a energia que se traduz no preço, a biodiversidade não se traduz, não é? Não, é só o querer fazer bem e o ser avaliado por o bem que se faz. Medidas concretas pode ser, por exemplo, colocação de áreas verdes. Ainda hoje de manhã tive uma visita técnica em que tinha zonas de terraço que estavam completamente desprovidas de qualquer elemento verde. Havia uma parede que tinha estas, pronto, como está aqui, tem aquelas paredes verdes de plástico, não é? Mas que aqui não poderia ser de outra forma, artificiais. Não é? Padeiras artificiais. E eu dizia, mas com tanto espaço ao ar livre, porque é que não se tem aqui um canteiro, umas árvores, pode-se pôr um ninho a nível de... Eu coloco-lhe essa questão, ou seja, muitas vezes as pessoas falam, vamos ter aqui umas flores, até umas hortas. O que lhe pergunto é, isso é suficiente para eu considerar que estou a dinamizar a biodiversidade? Ou pode ser o princípio, de uma dinamização interessante? É o princípio. Eu, por exemplo, na minha varanda tenho árvores. Estão em vasos, mas são árvores. E os insetos que andam à volta das árvores, os pássaros que chegam à varanda, que antes eu não tinha pássaro nenhum, que vêm só ali, está verde, não é? Isso é... Ou seja, no fundo, quando eu estou a pôr uma árvore, não é só a questão de pôr a árvore e aumentar a biodiversidade pela árvore que eu estou a colocar. É também todo o ecossistema que se gera à volta da árvore, não é? E estava a falar, por exemplo, eu ia falar dos ninhos, os ninhos de pássaros, ninhos de morcegos, porque há muitos morcegos na cidade, normalmente mais a níveis elevados. Isso, às vezes metendo caixas de morcegos, aumenta-se também a biodiversidade, aumenta-se insetos com as árvores, aumenta-se os morcegos que comem alguns dos insetos, ou seja, estamos a criar ali ecossistemas que são importantes, não é? As abelhas, por exemplo, não é? A polinização, se pusermos canteiros com flores, todas essas coisas fazem regressar um bocadinho uma biodiversidade, uma fauna e uma flora também pelas árvores, que já está extinta quase na cidade, não é? E é fácil sensibilizar para isso? São medidas que não são muito estruturais, ou seja, com canteiros consegue-se fazer. Mas que exigem alguma manutenção. Exigem manutenção, sim. Mas também há sistemas de rega automática, há sempre soluções. Lá está, e há bocado eu comecei a falar nisso, a questão de haver sistemas cada vez mais ou seja, sistemas de certificação para saúde e bem-estar, em que uma das questões que se fala é o contacto com elementos naturais. Isso, ou seja, é uma medida que serve 2 propósitos: aumentar a biodiversidade e alimentar o ecossistema, mas também trazer aqui elementos naturais para as pessoas que vivem no meio da selva de betão, não é? Terem um contacto com a natureza, porque nós somos humanos, fomos criando estas cidades de betão, mas que é importante haver estes elementos naturais até para descansar o cérebro, não é? Ou seja, eu acho que a biodiversidade talvez não tanto pelas espécies e pelos ecossistemas, mas mais pela questão social que as pessoas reconhecem
que dá alguma tranquilidade estar a olhar pela janela e ver um verde, uma árvore, ou poder num período de descanso, vou parar 5 minutos, vou-me sentar ali no terraço ou naquele espaço e tenho aquele verde, não é? E depois, dependendo do tipo de medidas, essas medidas, por exemplo, num rooftop, se eu conseguir pôr uma zona verde com uma área significativa, muito provavelmente eu também estou a fazer a redução da temperatura dentro do próprio edifício depois, não é? Ou seja, há aqui medidas colaterais, porque isto nada é estanque, alguns, dependendo, não é, da fase em que são implementados e como são implementados, pode-se eventualmente reduzir esse efeito de temperaturas elevadas, principalmente nos pisos mais elevados, não é? Nós sabemos, toda a gente sabe que quando compra o último piso de uma casa, no inverno vai ser muito frio e no verão vai ser muito quente. Exatamente, havendo uma cobertura vegetal também minimiza este tipo de... Ou seja, isto tudo se relaciona. A sustentabilidade na realidade interrelaciona-se tudo e não há isto é bom para isto ou isto é bom para aquilo, não é? E aqui conseguimos também fazer sinergias para a parte energética, era o que eu queria dizer, não é, Marta? Por exemplo, nesta questão que estava a falar dos rooftops, é perfeitamente possível construir estas zonas de verdes, conseguindo conciliar com painéis solares, fotovoltaicos. Claro, ter aqui uma simbiose e sinergias de integração neste e é cada vez mais comum também, não é? Sim, as empresas e os nossos clientes pedem por esse tipo de soluções, não é? Que a integração de vários espaços, não é? Acabam por coexistir, não é? Zonas técnicas que são necessárias, não é? Para permitir aqui o conforto dentro dos edifícios. E que não são também necessariamente feias, não é? Porque muitas vezes há o preconceito dos painéis solares como uma coisa fria, mas que, como falávamos, hoje em dia também os equipamentos são diferentes, com esta integração, não é? Nestas zonas mais verdes, mais de lazer, acaba por não olhamos só para os painéis, olhamos para o todo, não é? E portanto acaba por ser mais fácil também visualmente lidar com estes elementos quase estranhos, não é? Claro, e olhar para os espaços de uma forma diferente, não é? Integrar aqui a utilização pelo utilizador do edifício, ter ali o tal escape, não é? E a colocação dos equipamentos necessários pensada de outra forma. Uhum. Marta, só para terminarmos, que o nosso tempo já vi que galopou completamente, só para desmistificarmos um pouco esta questão de que eficiência energética, energia é sempre um investimento, um enorme investimento, quando muitas vezes acaba por ter um custo muito marginal, não é? Sim, por isso. Quando comparado com outros tipos de investimentos aqui neste setor. Nós, na Elexia, acreditamos nas soluções que oferecemos e tentamos minimizar aqui ao máximo o risco dos nossos parceiros, não é? Por isso, tudo o que seja investimentos, escolhas de melhores soluções, alteração de equipamentos, nós temos um papel ativo nessa parte. Por isso, podemos, desde a escolha da melhor solução técnica ou eventualmente aconselhar o cliente numa solução que ele já tenha preconizado, investimento e depois toda a parte da operação e manutenção dessas soluções, nós temos esse papel ativo, por isso os nossos clientes podem se centrar e focar na sua atividade e deixar a energia, neste caso com a Elexia. Tanto ao nível na parte do Energy as a Service, como na parte da gestão de energia nos próprios edifícios. Muito bem. Ana Luísa, só para terminarmos, não queria deixar de ouvir falar um pouco sobre, já falámos na sustentabilidade como uma tendência macro, não é? Mas aqui a nível de imobiliário, quando falamos na construção e na reabilitação, se já começa a identificar aqui algumas tendências interessantes na utilização de novos materiais que possam também pesar aqui um bocadinho nas contas da pegada carbónica. Ou aliviar o peso. Sim, eu acho que o mercado ainda está muito imaturo nessa parte. A parte do carbono embebido nas novas construções ou nas reabilitações, quando é preciso aplicar materiais. Ainda não há muitos materiais com declarações ambientais de produto, já há bastantes. Há uns 10 anos atrás era quase impossível encontrar 10
Hoje em dia já se nota um movimento de mercado muito grande. Aliás, eu no outro dia fui à ACIL e a quantidade de empresas que, bem, isto agora entra também na legislação do greenwashing, não é? Mas com eco, zero carbono, tudo agora parece que veio tudo verde, não é? A quantidade de stands verdes que havia, ou seja, pelo menos há um movimento que, se não são verdes, para lá caminham, que eu acho que isso é super positivo. Acho que ainda temos um percurso e eu aqui acho que é importante não só os materiais que são produzidos com tecnologias menos poluentes e que tenham menos carbono embebido, mas também acho que é importante a questão da circularidade. Ou seja, não só produzirmos novos materiais que tenham menor pegada carbónica, mas também fazer um maior reaproveitamento de materiais de construção que já estão produzidos e disponíveis como resíduos, mas que têm que ser transformados. Tal ciclo de vida dos materiais. Exatamente. Eu acho que aqui a Europa tem um push aqui muito um importante. papel, porque assumiu sempre aqui o papel de liderança para a descarbonização contra as alterações climáticas, não é? Por isso, trazer à Europa a nova produção, não é? A produção circular é algo que vai acontecer, decididamente. Sim, e não só, eu costumo dizer que isto da sustentabilidade, toda a gente pensa na sustentabilidade como algo que está ali, é a sustentabilidade e depois há o resto de tudo, não é? Mas não, a sustentabilidade é uma ferramenta como qualquer outra. Isto da circularidade é uma ferramenta também para nós estarmos menos dependentes de outros mercados que fazem extração intensiva, sem cuidado, às vezes, com a parte carbónica. Nós compramos sem olhar estas coisas porque estão no outro lado do mundo, mas no fundo estamos a ter um impacto. E se nós queremos atuar a toda a cadeia de valor, nós o que temos que fazer é olhar para dentro e vermos todos os recursos que já existem na comunidade europeia, quantidade de ferro que nós já temos nas construções, e quando se faz demolições, porque é que não a reaproveitar? Já isso faz, a nível do ferro, de estrutura, já é uma área onde há um caminho já há muitos anos. Mas outras áreas ainda têm um caminho a percorrer em termos de circularidade. Eu acho que é o next step. É muito importante, porque quando falamos de carbono, muitas vezes só nos lembramos da pegada carbónica da energia que nós consumimos quando abrimos o interruptor, mas também há toda, lá está, com a ideia da cadeia de valor, quando nós fazemos uma construção, uma reabilitação e vamos buscar materiais novos, há todo o processo de extração, processo de fabricação. E essa parte é uma never-ending story quase, exatamente. Não é? Por isso mais difícil de controlar, não é? Mas é onde reside o fulcro da questão, não é? Esse controle em todos os setores, o controle da cadeia de valor. Exatamente. E eu acredito que os próximos anos vamos dar passos largos, até porque o movimento que se está a figurar em termos de legislação vai obrigar a que o carbono embebido pelo menos seja comunicado, não é? Depois, se há um limite, para lá caminhamos. Há países que é comunicado e fica visível, sim, mas obriga a mudança, não é? Há países onde já há teto de emissão de CO2 por metro quadrado construído, e já há tetos fixos, o caso da Dinamarca. Nós, e mais recentemente no Canadá, nós ainda estamos a dar o passo de ficar no certificado. Depois, quando toda a gente começar a ter essa informação, não é? Ninguém quer ficar mal na fotografia, em algum momento vão pôr ali um teto e também vão começar a controlar essa parte do que é energia, não é? Precisamos de uma fase de amadurecimento ainda, não é? Aqui de consolidação. Isto é uma never-ending story. Quando nós conseguirmos responder a determinadas áreas ou a determinados issues, vamos por assim. Já estão outros a surgir. Claro, exatamente. Claro. E assim... Eu trabalho nisto há 25 anos e é atualização constante. Está sempre a sair novas ferramentas, E acho que é a primeira vez que eu estou a assistir, e no outro dia estávamos a falar nisso, no congresso, na conferência que fui, vossa, que na realidade eu acho que é a primeira vez que a legislação está mais adiantada que o próprio mercado, porque normalmente o mercado funciona e depois tem que ser regulamentado. Neste caso
está a regulamentar e o mercado vai ter que responder à regulamentação. E estamos a ver um esforço muito grande da Comunidade Europeia por causa do Pacto do Green Deal, que vem por aí N diretivas, desde due diligence, a taxonomia, finanças sustentáveis. Vamos acelerar rapidamente, como costuma dizer a Alexia, não é? Vamos acelerar rapidamente para esta transição. Muito bem. Ana Luísa e Marta, foi um gosto conversar convosco, aqui uma longuíssima conversa. Obrigada. Parece mesmo que estiveram 3 mulheres à conversa hoje, muito faladoras, ainda por cima, sobre estas questões da descarbonização e da sustentabilidade aqui neste setor muito especial do imobiliário. Muito obrigada, ambas, pela presença. Obrigada, Isabel. O Descarbonizável fica por aqui. Enquanto não chega ao próximo programa, já sabe que pode acompanhar a atualidade em sustentabilidade no site da Sustentável, na nossa newsletter e redes sociais ou numa banca perto de si. Até ao próximo programa.